espiritualidade integral começa na aceitação, consciente de Cristo como Salvador e se desenvolve no discipulado. Amém. Essa espiritualidade integral é, na verdade, o culto. Agora, o culto, na maioria das vezes, ele é confundido com rituais. Deixa eu explicar algo para você. Cristo é o nosso sumo sacerdote, amém? E Cristo é um sacerdote da ordem de Melquisedeque, e não da ordem levítica, amém? Ou seja, preste bem atenção nesse detalhe importante. Normalmente a nossa consciência sobre culto ainda está ligado ao judaísmo, onde tinha um templo, tinha um sacerdote, tinha a lei, tinha os sacrifícios, tinha os rituais. Mas hoje nosso sumo sacerdote é Cristo. E Hebreus fala, quando muda o sacerdote, muda a lei. Amém? Cristo, como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, não tem nada a ver com essa linhagem. Ele não está preso a nada disso que é a história principal que você conhece ali, relacionado com Abraão, relacionado com Moisés. Ele está numa ordem superior, amém? Uma ordem superior. E nós precisamos aprender a desenvolver então a nossa consciência sobre culto a partir de Cristo, não a partir mais de Moisés, a partir da lei, a partir dos profetas, mas nós estamos vivendo de uma ordem superior, amém? Então, em Cristo, ao contrário do pensamento vigente, culto é o todo da vida. Jesus deixa isso muito bem claro quando a mulher samaritana pergunta onde que era o lugar da adoração. Samaria ou Jerusalém? E Jesus fala, não é nem Samaria nem Jerusalém. Eu estou à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Amém? Em espírito, porque agora nós somos um ser espiritual. Paulo diz, traduzindo isso que Jesus falou aqui, seja comer, seja beber, seja qualquer outra coisa que você venha fazer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Fazei tudo para a glória de Deus. Qualquer coisa para a glória de Deus. Seja fazer uma comida, seja cuidar de uma pessoa, faça tudo para a glória de Deus. Seja trabalhar, trabalhe para a glória de Deus. Amém? Então, sendo assim, se nós deixarmos o conceito de culto, conceito de espiritualidade ritualista da antiga aliança e vivermos segundo a ordem de Cristo, nós vamos entender que o culto jamais acaba. Amém? O culto jamais acaba. E que o culto não se resume a um dia na semana, seja ele qual for. Agora, a liturgia do culto, nós falamos, um bom culto tem louvor, um bom culto tem uma boa pregação, um bom culto, o que um pastor normalmente fala? Culto sem oferta não existe. Agora isso muda completamente se você entende que a liturgia do culto é a sua vida. É como você está vivendo. É como você viveu ontem. Como foi a liturgia do seu culto ontem? Seu relacionamento com a vida, com o seu cônjuge, com o seu trabalho, com consigo mesmo, com tudo. Isso é importante. Amplia, queridos. Nós falamos muito de velha aliança e nova aliança, mas na verdade nós nunca deveríamos falar de velha aliança. Porque para nós não tem nada a ver, nós somos de uma ordem superior. Nós temos que começar agora a nos aprofundar naquilo que nós somos em Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Agora a liturgia do culto é a vida e a vida é o culto. Agora nós precisamos então entender algo. Qual é o melhor protótipo? Qual a melhor maquete para a percepção dessa espiritualidade integral que alcança o todo da vida? Agora o texto que nós lemos, a transfiguração, nós temos aqui o melhor modelo dessa espiritualidade integral, desse culto que não acaba. Isso é algo muito fantástico, irmãos. Se você ler ali, está em Mateus 17, e na Bíblia está tudo foi revelação do Espírito Santo.
Ele vem logo na sequência de Mateus 16:16, que é a confissão de Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E na sequência de Mateus também 16:21, que fala da aceitação ao discipulado, a esse aperfeiçoamento do amor, amém? A esse se colocar debaixo dessa mentalidade agora não de Cristo e não do mundo, deixar-se renovar pela mentalidade de Cristo e etc. Então agora eu quero compartilhar com você então essa maquete, esse modelo de espiritualidade integral baseado na transfiguração, amém? Primeira coisa, a espiritualidade integral se dá na história. Lucas 9:28, que nós lemos, aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. O texto aqui mostra que a experiência com o protótipo da espiritualidade integral que se deu no Monte da Transfiguração aconteceu 8 dias depois da confissão de Pedro a respeito de Jesus. Tu és o Filho, Cristo, tu és o Filho, o Cristo. O que significa isso 8 dias depois? Significa que o calendário foi santificado. Cada dia agora em Cristo pode ser um dia santo. E não apenas mais um dia, uma data que o calendário religioso definiu como um dia santo, um dia sagrado, um dia de devoção a Deus. O calendário de Deus em Cristo não existe apenas um dia santo. Cai aqui a primeira coluna da falsa espiritualidade que mantém a religião no Brasil e no mundo afora, que é aquela espiritualidade, que tem aquela agendinha santificada, tipo sábado, os adventistas, por exemplo, e domingo para a maior parte dos chamados evangélicos. Domingo é o dia do Senhor. Mas Cristo aqui, com a espiritualidade integral, ele mostra aqui que não, que qualquer dia no calendário pode ser um dia santo. Agora o dia do Senhor é todos aqueles que vivemos na presença do Senhor para a glória dele, em amor ao próximo, em espírito e em verdade. Amém? Então isso é uma coisa fantástica. Então a primeira coisa que você tem que entender isso. Aqui não diz que foi no sábado, que foi no domingo. O ápice aqui do Jesus se transfigurando não foi reservado aquele dia que para os judeus seria aceitável. Não. Aproximadamente depois de 8 dias. Amém? Passou uma semana. Fala de um todo, aconteceu um todo. Amém? Isso mostra o quê? Que a espiritualidade se dá na história. Em todo momento da sua vida, todos os instantes, ela é um dia santo a Deus, desde que isso seja fruto de você tornar isso, através da sua consciência. Você viver assim. Você acordando segunda-feira, hoje começou o culto. Bom dia, começou o culto. Eu coloquei no Facebook essa semana, um bom culto. Coloquei numa terça-feira, O pessoal pode falar, que culto? Hoje não tem culto da minha igreja. Tem culto lá na MAI, tem no cinema hoje, então eu vou lá. Não, bom culto. Já começou a cultuar? Já lavou a louça? Já começou a cultuar das várias formas que a vida vai necessitando, que o amor vai pedindo? Amém? Isso é uma coisa maravilhosa. Segunda coisa, a geografia pode ser espiritual. Outro ponto que se diz é que a geografia pode ser espiritual. Mateus 16:13 diz que eles estavam indo para as bandas do norte, extremo norte de Israel, as bandas de Cesareia de Filipe. No verso 17, após esses episódios da confissão e do convite ao discipulado, a Bíblia relata então que Jesus levou eles a um monte muito alto, o único monte alto existente no extremo norte do país, e o monte mais alto de todos os montes de Israel é o Hermon, 2.840 metros de altitude. Agora, o que tem a ver isso? Que Jesus escolheu o pior lugar possível para praticar a teologia da espiritualidade integral. Eu vou falar por que ele escolheu o pior lugar possível.
Tem 3 razões para isso. Primeiro, por razões históricas. A região era considerada pagã. Essa região onde aconteceu o ápice, a maior conferência da história, era uma região pagã. O texto de Juízes, capítulo 1 e capítulo de número 2, nos diz que quando os filhos de Israel invadiram a terra, as bandas do extremo norte foram uma das poucas de onde eles não conseguiram desinstalar os pagãos, que ali permaneceram a vida toda. Então, para os judeus, aquela região era uma região maculada. Ali, prática de espiritualidade ali, jamais. E justamente nesse lugar é que acontece o ápice da espiritualidade. E já observou que nós vivemos num tipo de vida onde nós estamos com medo. Para nós, assim, nós nos tornamos reféns. Eu tenho que sair desse emprego lá, tem uma mulher lá, que ela é meio bruxa, que ela é meio bruxa do 71, ela trabalha com Chaves, com Kiko. Ou seja, nós sempre, já viu que os crentes sempre estão com medo? O ensino da igreja sempre toma cuidado com lá, você toma cuidado com ali, corta a amizade com aquele outro. Nós sempre estamos refém. Na verdade, né, transformamos os crentes num bando de bunda mole. Nós sempre estamos fugindo do mal. É ou não é? Segundo, a região era imprópria para a espiritualidade também por razões políticas. Era uma cidade construída por Herodes e dedicada ao imperador César. Por isso chamava-se Cesareia de Filipe, para distinguir-se de Cesareia Marítima. Como todos, né, Herodes queria agradar aqui o imperador. Então ele ofereceu aquela região, batizou aquela região para o imperador. E batizou justamente para o imperador, que era um carrasco. Era um carrasco. Ali é uma cidade construída, né, para a superpotência que estava esmagando aquele povo. Então, politicamente, assim, é totalmente, espiritualidade no diretório do PT. Espiritualidade na casa do Aécio Neves. Espiritualidade na casa da Gleice. Está vendo, Gleice? Está entendendo? Então aquele lugar seria repudiado por questões políticas também, porque ali era uma homenagem a opressores. O terceiro, aquele local se manifestava impróprio também por razões de religiosidade, pura e simples. Nos dias de Jesus reinava grande idolatria pagã na região. Tinha várias coisas esculpidas naquela região que apontavam para a idolatria. Era uma cidade paganizada. Jesus vai justamente para aquele lugar a fim de praticar a espiritualidade integral. Vamos fazer um GP aqui hoje. E olha que interessante, né? 2 Pedro capítulo 1, verso 18. Pedro vai falar dessa experiência da transfiguração. E aquele lugar que era considerado impróprio para a espiritualidade, pelos motivos que eu acabei de falar, Pedro ele fala que aquele lá é o Monte Santo. Pedro chama aquele lugar de Monte Santo agora. Está lá em 2 Pedro. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Aqui eu começo a ver, né? Para o puro tudo é puro. Para os religiosos, para aqueles envolvidos com a política, que não viviam espiritualidade integral, aquele lugar era impróprio. Como é que pode estar cantando rap lá na praça, com aquele pessoal? Já vieram me questionar até isso, não sei quem foi, senão eu ia falar o nome aqui, brincadeira. Olha, não sei, estão falando mal da Maia lá no São Brás, porque tem uns caras que não é da igreja, a gente tem que tomar cuidado, né? Não quero tomar cuidado com nada, querido. Ou seja, aqui agora virou o Monte Santo. Em Cristo toda a geografia pode ser santificada e pode ser lugar da espiritualidade.
Né? A Hillsong em São Paulo faz o culto numa boate. A Mai em Curitiba faz culto no cinema. Uma boate é pior. Tenho certeza que aquele que não entende que todo lugar pode ser santificado, ele fica falando, nossa, estou me sentindo mal aqui. Irmãos, a religiosidade segue as pessoas a tal ponto de que me falaram, quando nós pintamos o prédio que nós tínhamos de preto, nós perdemos pessoas na igreja. Uma irmã falou, não, eu não estou mais me sentindo bem com essas paredes pretas. Imagine sentar do lado do Lucas e do Heron, então. Uma vizinha minha não é racista, ela só diz assim, que era uma vizinha minha. Ela diz que ela não tem problema com preto, porque ela sabe que no céu não vai ter nenhum preto, porque o corpo vai ser glorificado. Aí... Ah, não tem problema não, ela não vai assistir, seria muito azar meu. Eu não falei o nome dela nem a cidade onde estou falando. Depois você corta, tá, minha vizinha? Não é minha vizinha atual, não. É uma vizinha quando eu morava em Curitiba. Só que as filhas dela gostaram do pretinho, casaram tudo com pretinho. Os netinhos também quiseram nascer pretinho, foi tudo uma benção. Deu uma pretarada maravilhosa. Aleluia. Qual que é o conceito da religião? Vamos derrubar. Vamos levantar aqui uma catedral evangélica. Que isso aqui era uma boate. Agora, quando a Bíblia fala sobre a reunião, o encontro, a espiritualidade do encontro, não coloca nenhum tipo de observação, ó, e se encontra e só se o lugar for assim, assim, assado. O Antigo Testamento é cheio de coisa assim, né? E tem que ser lá em Jerusalém, e tem que ser no dia tal, e tem que levar esse tipo de animal, e tem que ser assim. Não, nós estamos em outra ordem agora. Ele só fala assim, ó, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Vale boate também? Vale. Inclusive, se você fizer um programa, ele também vai estar lá. Como isso? Por isso que Paulo fala, para nós não nos unirmos à meretriz, à prostituta. Porque aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. E quando você se une à meretriz, à prostituta, você está querendo unir o Espírito Santo, que agora você é a catedral de Deus. Você é o templo de Deus. Você está unindo Deus à prostituição. Não, ele vai sair, não vai sair. Ele vai fazer assim, ó. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio deles. A geografia da transfiguração era tão profana para o judeu quanto para protestantes inflexíveis. Seria profana a notícia de que um crente, né, foi transfigurado no alto do Vaticano. E foi transfigurado no alto do Vaticano. Ou foi transfigurado em Aparecida do Norte. Agora eu vou piorar. Foi transfigurado num terreiro de Umbanda. Esses dias o cantor Kleber Lucas, ele foi num terreiro de Umbanda. Acho que foi terreiro de Umbanda, né, que ele foi. Lá do Rio de Janeiro. Parece que foi destruído o terreiro, uma igreja ajudou a construir, parece que convidaram ele para a inauguração. Kleber Lucas é um cantor bem famoso aí, né? Inclusive tem muitas músicas que eu nem... antigas dele, muito boas, que eu estou até revivendo elas agora. E ele foi lá, irmãos, deixa eu falar para você, nós não estamos aqui estabelecendo a lei de Moisés, e Kleber isso disse, vai toda sexta-feira na Umbanda. Mas ele foi convidado para a inauguração no terreiro da Umbanda. E ele sabe o que acontece? O pessoal estava lá. E sabe como é que ele estava? Não, ele estava lá.
Ele estava lá, ele não estava fazendo isso, mas ele estava lá. Sabe? E ali ele fez um culto a Deus. Ah, não, você está, não aceito. O problema é teu. O culto não é para você. Ele é feito na convivência uns aos outros, mas no fundo ele é para Deus. Ele estava lá. Eu acho o Paulo assim muito show quando ele vai falar sobre ídolo. Paulo fala só assim, Romanos 14, ele fala que alguns irmãos ali queriam comer carne sacrificada a ídolos. Ou seja, eles passaram na rua, estavam sem condição de levar um lanche para o GP, pegaram um franguinho ali. Ali no gabinete tem bastante, né? Pior que eu tenho visto que os macumbeiros da região estão devagar. Eu tenho passado lá, não tenho visto macumba. Mas normalmente ali no gabinete, ali no viaduto, ali perto do terminal, tinha umas macumbinhas. O cara passa ali, o Cleverson está vindo lá do gabinete, que ele tem bastante amigo, passa pro GP e pega um franguinho. O que Paulo acha sobre isso? Nada. Receba com ação de graça e vamos comer. Mas tem muito irmão ali escandalizado, e Paulo tem que lidar com a consciência das pessoas. Eu vou falar um pouco disso amanhã. A sabedoria isso. Andar em amor. Mas Paulo não fala que esses caras que não comem são os top. Esses caras que não comem são os caras fera, são os caras maduros. Ele fala que esses são os fracos. E tem cara até hoje que acha legal. Tem pastor que chega para mim, e os fracos, porque você vai escandalizar o fraco. Você é fraco, querido, o que você está fazendo de pastor lá? Uma vez eu aprendi para o Arnold sobre esse texto, ele falou, pastor não pode usar esse texto, porque se ele é pastor e é fraco, o que ele está fazendo de pastor? Aí o contexto é comida sacrificada a ídolo. Eu teria um pouco de dificuldade de comer por causa da higiene, saber como é que foi a baforada e tal. Entendeu? Eu confesso para vocês. Sabia que o cara fez ali possesso, né, cara? Aqui mijou no franguinho, né, cara? Agora é o seguinte, mas eu acho uma coisa maravilhosa. Por que Paulo, para ele, não tem problema comer aquele frango? Ele responde aos coríntios, só existe um Deus. Nossa, ele é assim, tipo assim. Que Deus ofereceram para outro Deus, mas para mim só existe um. A consciência dele é que determina. Na consciência dele só existe um Deus. Então o cara está lá, os outros estão lá, será pensando em quê? Que capeta que estão pensando, acho. E ele está lá, escreve Cleber Lucas, Deus cuida de mim, na sombra. Sabe o que acontece quando nós entendemos que a geografia pode ser santificada? As coisas podem ser santificadas? Nós temos destruído, nós somos os irmãos queima. Eu vou contar um testemunho meu. Eu era um cara, né, lá por 1996. Que eu era o cara queima. O irmão queima. Não. 2003 eu era o irmão queima. Eu chegava numa casa e tivesse um quadrinho com escrito oriental, é isso aí o problema da tua família. Se eu fosse numa massagista, colocasse uma musiquinha meio estranha assim, eu perguntava qual que é essa música, de onde que vem, o que é o cantor. É o Ian que está cantando, então eu não quero, muda essa porcaria aí. Eu ficava assim, e eu estou te falando sério, eu chegava na casa e saía, eu não pegava para mim, né? Não era ladrão de objetos. Eu quebrava tudo. Eu vou te contar o ápice da minha burrice, da minha religiosidade. Eu queimei uma Bíblia. Eu queimei uma Bíblia só porque ela era católica. Eu queimei, irmãos.
Não fique falando muito que você nem pega na Bíblia Católica, até há pouco tempo. Isso aqui não é protestante. Eu queimei a Bíblia, rapaz, eu me arrependo até hoje. Não por ter alguma maldição de queimar a Bíblia. Então o cara queima. O que aconteceu com os protestantes? Eles começaram a destruir qualquer monumento que tinha na época, cultural, prédios. Por exemplo, se você for ali em Salvador, no Pelourinho, você vai ver que tem 365 prédios católicos. Para que aquilo serve em termos espirituais? Nada. No sentido, que está tendo alguma coisa lá. Não está tendo nada, mas serve em termos culturais. Aí você vira o prefeito de Salvador e você é o evangélico. Primeira medida da minha gestão, destruir esses lugares profanos. É profano para quem acredita que é profano no seu coração. Mas para o puro, tudo é puro. E lá pode virar um bom museu. Entendeu? Então, no protótipo da espiritualidade integral, a geografia pode ser santificada. Terceiro ponto aqui, a fisionomia da espiritualidade. Aqui nós vemos ainda que o corpo é a fisionomia da espiritualidade. O texto de Mateus 17, no verso 2, diz que o seu rosto resplandecia como o sol. E diz também que até as suas vestes resplandeciam. Se o rosto resplandecia, as vestes resplandeciam, o corpo todo resplandecia. Preste bem atenção aqui agora. A Shekinah de Deus não é mais uma nuvem enchendo templos feitos por mãos de homens. Em Cristo, ela tem rosto, tem nariz, tem boca, tem sorriso, tem testa, tem cabelo, tem voz, tem altura e tem cor. É isso que Paulo ensina aos Coríntios no capítulo 6, versículo 9, ao dizer que nós fomos transformados em templos do Espírito Santo. Se você quer ver a fisionomia da glória de Deus, da Shekinah de Deus, é só você olhar para o seu irmão, porque ele é agora a glória de Deus encarnada. Ele é Shekinah de Deus encarnado. Antes era sempre, sempre subjetivo, sempre abstrato. Está entendendo? Sempre muito místico. Agora não, essa espiritualidade ela se encarna. Ela se encarna. Não fique preocupado mais com nuvem, com essas coisas. Nem tanto com anjos, mas com o próximo. Quarto, a natureza como parte importante da espiritualidade. Isso aqui é uma coisa muito importante, irmãos. Podemos também observar que a natureza aparece como parte importante da espiritualidade. No capítulo 17, versículo 5, diz que de repente os envolveu uma nuvem luminosa. Você poderia pensar que Deus criou uma nuvem especial para aquele momento. Afinal de contas, pensaríamos, as nuvens que haviam ali, naquela região profana, eram impuras. Então Deus teria que criar uma nuvem especial. Mas Ele não criou nada especial, Ele apenas usou as densas nuvens do Hermon. Deus simplesmente transfigurou uma das nuvens que estavam ali. Com isso fica evidenciado que a natureza não é outra coisa, senão mundo, cenário mágico e extasiante da nossa espiritualidade. Quem gostaria de todo o coração em pegar em uma coisa que saiu diretamente das mãos de Deus? É você só se relacionar com a natureza que você está pegando alguma coisa que saiu diretamente das mãos de Deus. Eu não tinha muito essa percepção, irmãos, mas nesses dias Deus falando sobre esse assunto da espiritualidade integral, Deus tem me dado algumas experiências e percepções muito claras através da criação, através da natureza. Olha, eu confesso para você que fiquei com uma vontade de me mudar para Matinhos.
Matinhos ainda, a espiritualidade integral em Matinhos. Fiquei com vontade de viver em cidade pequena. O Yuri teve algumas oportunidades com a Daiane ali em Florianópolis, de fazer culto na praia, batizar na praia. Imagina que negócio fantástico. Agora, né, a maioria de nós é apenas piada e prédio. Nós somos piada de prédio, né? Você tem uma ideia assim, a minha esposa, né, passando aqui, fala só elogiando as casas aqui da região. Eu falei, olha a espiritualidade integral acontecendo, ela querendo vir morar aqui. Em Cristo a natureza não é outra coisa senão o mundo e o cenário existencial no qual vivemos a nossa própria espiritualidade. Salmos 19:1 fala que a natureza proclama a glória de Deus. Na liturgia, né, aqui do salmista, no Salmo 29, você vai começar a ver ele vinculando as ações da natureza como uma expressão de Deus, transformando até a tempestade num culto a Deus. Se nós olhamos para a vida de Jesus, você vai perceber que ele tinha uma profunda relação com a natureza. Irmãos, eu estou olhando até os bichinhos diferentes. Olha como diz em Mateus capítulo 6. Como é que Jesus vai nos ilustrar o cuidado do Pai sobre nós? Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com suas próprias vidas, quanto ao que comer, ao que beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que se vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves do céu. Preste bem atenção aqui, Jesus fala, observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Porquanto não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. E nós acabamos entrando, irmãos, se nós contemplássemos o que Deus faz através da natureza, o cuidado que Deus tem com a própria natureza, nós estaríamos com o nosso coração descansado, sabendo que muito mais Ele cuida de nós, e não estaremos que nem os pagãos, correndo, né, atrás de coisas, enquanto o nosso Pai é que nos providencia essas coisas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, busque crescer na consciência do Evangelho, deixe esse reino crescer no coração de vocês, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Então aqui nós podemos observar um cenário, né? Jesus usando a didática da própria natureza para falar do seu cuidado, do seu amor por nós. Mas quem de nós tem observado aquilo que Jesus mandou observar atentamente? Aqui podemos ver Deus dando provisão e cuidado a todas as coisas, inclusive a natureza. E aqui temos um texto interessante, né? Eu acho que eu não vou ler ele agora. Romanos capítulo 8, 19 a 25 fala que, uma coisa interessante, que a própria natureza aguarda a redenção, porque a própria natureza sofreu com consequência do pecado, e a natureza geme.
Por isso que qualquer de nós que tem um cuidado com a natureza, ele está, proclamando profeticamente aquilo que Romanos capítulo 8, versículo 19 a 25 fala. Deus também vai redimir completamente a natureza. A teologia cristã diz que a queda contaminou tudo, logo a redenção tem que ser também da natureza. Amém? Tudo vai ser redimido. Agora, voltando aqui para a espiritualidade de Jesus, o envolvimento dele com a natureza, nós podemos ver que Jesus viveu essa espiritualidade debaixo do sol, no caminho, à beira do mar, nos montes e nos campos. Para Jesus a natureza podia ouvir a Deus, tanto que ele falava com a natureza, ao ponto de dizer: vento, cessa, mar, aquieta-te. Jesus conversava com a natureza. Nós temos que incorporar a natureza à nossa espiritualidade. O sol tem que ser visto como uma metáfora constante da luz divina. E é isso que é andar no Espírito, irmãos. Está entendendo? É todas as coisas você trazer correlação com Deus. Isso que é andar no Espírito. É você estar vivendo, olha lá, aquele passarinho, Deus cuida dele, mas cuida de mim. Olha o sol, Cristo, ele é o sol da justiça. Assim eram os antigos, assim que eles viam a flor, os pássaros, como maneiras coloridas e sonoras de manifestação da providência divina diante dos nossos olhos, os fenômenos naturais como expressão dos mistérios de Deus, da sua grandeza, do seu poder, dos seus atributos invisíveis, da sua enorme e imensurável divindade. Você olha para a natureza e você vê a grandeza de Deus. E quando você vê essa grandeza de Deus, o teu coração sossega e fala: se Deus fez tudo isso, se Deus comanda tudo isso, se Deus coloca tudo isso em harmonia, quanto mais Ele cuida de mim, porque eu sou o seu filho amado. Muda a vida do cara, entendeu? Ele não vai para a praia para ficar olhando a bunda das mulheres. Vamos falar bem a linguagem atualizada, Revista atualizada. Quem sabe nossos GPs precisam fazer mais reuniões ao ar livre, num parque. Quem sabe, fazer ali no condomínio do Laudecir uma hidroconferência na piscina. Eu já tive essas experiências de ir para Caldas Novas, muito show Caldas Novas. E você chegar lá com os irmãos, começar a falar de Jesus dentro da piscina. Ah, que isso? Como é que Deus vai receber o nosso culto se nós estamos... Nós não, as irmãs estão de biquíni. E eu não vou estar, Eu não caí nisso. Que tiro foi esse? Não vem que tiro foi esse pro meu lado, não. Paulo diz a Tito que tudo que Deus criou é bom, salvo para os impuros. Irmão, que tem gente com o coração impuro, tudo para ele é pecado. Tudo é pecado. Porque a mente deles está corrompida. Eles não conseguem ver a espiritualidade integral. Você consegue ver, queridos? Quinto, a cultura é também espiritualidade. Outra implicação dessa espiritualidade integral é que a cultura tem que ser vista como produção humana espiritualizável. O texto de Marcos sobre a transfiguração diz o seguinte: as suas vestes tornaram-se resplandecentes. Olha lá, boa para fazer aquela festa que nós fazíamos depois da cruz, no encontro com Deus. Vestes resplandecentes, apaga a luz, Como nenhum lavandeiro da terra poderia alvejar, suas roupas se tornaram brancas de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. Poucos textos falam mais acerca da possibilidade de que a produção cultural humana possa ser vazada pela espiritualidade do que este. Roupas e vestimentas são uma das produções mais antigas
e que traz a concepção cultural dos humanos. Roupa é cultura, cultura é conforme o tempo e a época. Preste bem atenção aqui. Este é o ciclo do movimento da cultura humana. Cultura conforme a época e a época conforme a cultura. Então tem gente que acha que Deus um dia separou uma roupa e falou: esta roupa é santificada, usai, usai todas as vezes, até a consumação dos séculos. Assim diz a Assembleia de Deus. Porque eu santifiquei o terno e o constituí como rei e sacerdote. Oh, aleluia! Usai gravata, até quando você estiver gordo, estourando o teu pescoço. Irmão, vamos falar a verdade. Todo aquilo que você faz assim, não tinha nada mais, não tinha algo mais profano que eu fazia do que colocar um terno, certas vezes. Eu estava com uma raiva daquele terno. Eu detestava formatura. Senhoras e senhores. Ainda mais quando você está assim mais gostosinho. Irmão, só alguém parecido com o Criador, a imagem e semelhança do Criador como nós, pode ter a sensibilidade suficiente para perceber tanta beleza, como podemos ver na cultura, roupas, adereços culturais, produções, artefatos, né, João? Quadros, caricaturas. Se nós aprendêssemos isso, querido, entender que existem os tempos. O problema foi que as irmãzinhas suecas lá da Assembleia de Deus vieram com as roupinhas que elas estavam acostumadas e continuaram vivendo com a roupinha que elas estavam, e elas resolveram um dia falar assim: essas são as roupas santificadas da nossa amada Assembleia de Deus. Você viu que no Facebook de vez em quando as pessoas colocam, né? Homens, aí coloca um homem de 1900 e bolinha com terno não sei o que, aí coloca o homem de hoje com a roupa assim tipo do Mitch e fala assim: como o mundo se perdeu. Não, porque as pessoas imaginam que Deus um dia fez um acordo, né? Então por que nós não usamos as roupas que Jesus usava? Que tiro foi isso? Sabe, se nós aprendêssemos que tudo tem o seu tempo, querido, até para a cultura. Por que nós não estamos usando o órgão? Vamos tocar com órgão então. Tem um pastor que falava para o Guto que ele queria o teclado no fundinho da música porque tinha algo profético. Eu pergunto para você: quanto tempo tem esse algo profético então? Quanto tempo é a invenção do teclado? Quando eu era pequeno nem tinha teclado ainda, só tinha um órgão. Vamos ficar com o órgão. O mesmo cara que disse que nós tínhamos que usar as roupas porque não podemos quebrar a santa doutrina, está chegando de carro novo. Por que ele não usa os carros lá de Cuba? Por que ele não chega de Fuquinha quando ele converteu? Porque quando eu converti, lembra? Presbítero João. Era diferente a igreja, a santa amada igreja. Onde está a santidade da amada igreja? Deus pede conserto nessa imersão. Oricando lá para trás. Para que usar lixa manual se temos aquelas máquinas hoje? Se nós aprendêssemos isso, querido, não teríamos tanto legalismo e usos e costumes que não fazem sentido, que é fruto de uma pseudo-espiritualidade, uma falsa espiritualidade. Eu vou falar, eu vim de um lugar assim tão religioso, eu vou falar, só um cara que era líder da região lá do campo, fala, ele traiu a esposa dele com 14 irmãzinhas da igreja que nós sabemos, fora as que não quiseram testemunhar.
Só que o filho nasceu parecido com ele. Irmãos, o cara fala, aquele santarrão, a minha casa não entra depilador do diabo. Então entra um depilador de Deus, pô. Só que é o seguinte, o cara fica olhando a mulherzinha, a irmãzinha que chegou lá, que está depiladinha, que está bonitinha, que está arrumadinha. Eu pergunto para você, qual que é a espiritualidade? Ela deixar se transformar num King Kong, uma pessoa sem autoestima. Sem autoestima, não se sente bem. O marido dela não tem mais atração por ela. A pipa do vovô não sobe mais. Apesar de fazer muita força, o vovô foi passado para trás. Está entendendo? Eu falei para minha esposa, a obra da carne vinha com aqueles negocinhos, aquelas calcinhas gigantes de antigamente. É obra da carne, querido. Amém? Tem a espiritualidade do sexo, né? O Anderson gostou, né, amado? Está animado, né? Aleluia. Chegou chegando, né? Chegou chegando, né? Temos que ter sobriedade, decência, sim. Mas precisamos entender que a cultura se atualiza. Deus é maravilhoso, é criativo. Amém? Jesus não era alguém descontextualizado. Irmão, se tinha uns votos que eu achava muito doido, nunca caí nesse. Era aqueles votos de pastor, agora até daria melhor. Voto de pastor que deixava a barbona crescer um monte, mas... Teve um irmão que chegou para um pastor amigo meu e falou, pastor, queria falar algo para o senhor. Ele fez o voto para chegar, deixar aquela barba, para chegar, até chegar em 150 vidas. Primeiro que é um voto mais idiota assim, né? Deus devia falar, pô cara, tu é mané, hein? Deus, eu quero 150 vidas. Aí Deus falou para ele, então me dê a sua barba. Eu quero a sua barba. Porque sem a tua barba, você não chegará a lugar algum. Tua barba é o caminho, a verdade e a vida. Paulo fez voto por um aplicativo circunstancial de amor àqueles irmãos ainda com a consciência não liberta. A cultura é santificada por aquele que se veste, canta e escreve. Eu vou pegar uma música. Tudo depende do teu coração, querido. Se o teu coração é puro, tudo é puro. Esses dias eu fui muito tocado por aquela música. Eu preciso ser aquela... como que é? Metamorfose ambulante. Eu prefiro ser, né? Aquela metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre... Eu falei, puxa, eu não sou mais religioso. Prefiro ter uma mente que está se renovando todo dia, do que ter aquela velha opinião formada sobre Deus. A música para mim foi isso. E para você? Para alguns pode ser assim, eu não quero mais saber desse negócio de Deus, negócio atrasado. Depende, para o puro, tudo é puro. Para mim foi, e se eu coloco ela, pode colocar. Eu até queria tocar no soma. Essa metamorfose. No cursão seria perfeito da renovação da mente. Essa metamorfose. Eu não quero saber se foi o AU que escreveu, entendeu? Está entendendo que nós estamos muito preocupados com o que o outro pensa e que eu estou falando da minha espiritualidade. Eu estou falando daquilo que toca o meu coração. Agora eu já não consigo lidar com aquelas músicas sertanejas, né? E se de dia a gente briga, à noite a gente se ama, é que a nossa diferença se acaba no quase, em cima daquela. E é chifrada para lá, chifrada para cá, que lá não dá para mim. Mas eu falo para você, estou doidinho para ir num show com a minha esposa do Roupa Nova. Ficar olhando para ela assim, ó. Depois estender aquele programinha, entendeu? Oh, mistério! Estão sentindo um poder, né? Por exemplo, nós cantamos Preciso Saber Viver. Para mim aquilo faz muito bem, aquilo me trouxe uma reflexão.
para mim não ser tolo. Preciso saber viver. A gente está muito preocupado, né? E Deus vendeu a santificação para a gravadora gospel. Se for da gravadora da Renascer, e for o Renascer Praise 67, esta é de Deus. Mas tem uma canção lá que não, para mim não fala nada, não serve para mim. Sabe o que acontece? Alguns artistas se convertem e estragam os caras. Estraga. Você não pode mais cantar em tal lugar. Como é que eu vou ganhar vida? Responde o recém-convertido: não sei. Mercado gospel é bom. Aí você faz do relacionamento com os irmãos um mercado gospel. Aí o cara que é crente quer cobrar 60 mil para cantar no nosso culto. Você não pode mais cantar essa música porque ela não é da gravadora santificada. A Bíblia não está falando, olha o compositor e veja como ele compôs, se ele estava orando no dia, se ele estava jejuando no dia. Se ele estava falando em mistério, compadre. Está falando, para o puro tudo é puro, querido. O negócio é você com a música, não é o autor da música. Sabe, nós poderíamos estar impactando o mundo com a cultura, mas os evangélicos não percebem que é melhor do que a gente ter um artista evangélico é ter um evangélico artista. Eu não sei quem fez, eu nem procurei saber, mas eu fui muito tocado pelo filme A Cabana. Eu falo para você, a minha pregação aqui que eu estou fazendo não tem o mesmo efeito, nunca terá, do que um filme que foi lançado. Por que a Hillsong é a Hillsong? Por causa da cultura. Porque a Hillsong toca as pessoas pela música. Eu fui no culto da Hillsong, para mim assim, com todo respeito à Hillsong, não me acrescentou em nada naquele dia. Mas por que a Hillsong está tocando caras que jamais nós alcançaríamos de um meio tradicional? Por causa da cultura, por causa da música. Você conhece Batista Lagoinha? Por causa da cultura, por causa da música. Qual que é a melhor forma de você evangelizar uma pessoa? Com a cultura. É ou não é? Eu acredito que o cantor Kleber Lucas, logo ele deixa de ser classificado como um cantor gospel. Daqui a pouco ele vai gravar, aí os gospels vão dizer que ele se desviou, mas ele vai continuar tendo letra que edifica, que fala de Jesus. E às vezes você não precisa nem falar o nome de Jesus. Você fala da criação dele, fala do amor dele, fala da bondade dele, e você está transmitindo o evangelho. Então um filme, né, está tendo agora mais filmes. Os filmes são muito poderosos. Se nós tivermos mais irmãos com essa consciência, que estudem isso, que se formem para isso. Para quê? Para cantar na cantata da PIB, dia 23. O cara estudou a vida inteira para ficar na cantata da PIB, dia 23. Claro que não, mano. Só não vai fazer o filme de Edir Macedo, por favor. Aí você vai calhar com a tua profissão. Eu vi um testemunho que uma cantora se converteu. O primeiro testemunho que ela deu foi muito bonito. Olha, gente, Jesus mudou minha maneira de viver, minha maneira de ver a vida, e agora estou vendo com os olhos do meu Criador. Depois ela disse que queria pedir a oração, isso há muitos anos atrás, para todos os presentes na reunião, porque no dia seguinte ela iria estrear um show na frente do bar Garota de Ipanema, lá no Rio de Janeiro. Ela e a filha de Vinícius de Moraes. Ela disse: vocês sabem que eu sou uma profissional, eu canto como uns advogam, pratico medicina e etc. E outros dão aula. Então ela pediu oração. E ela então foi cantar, o show durou 3 horas.
Lá estavam muitos artistas, muitas pessoas que jamais frequentariam o encontro com Deus na chácara, o encontro na visão A, na visão B, que visão que seja, mas eles estavam lá. Aí ela aproveitou o momento do show e ela contou o seu testemunho, né? Vocês já viram a minha vida, ela foi cheia de experiências, mas só queria dizer uma coisa: há muitos meses aconteceu algo comigo que foi muito fascinante na minha vida. Eu descobri Jesus de Nazaré, que Jesus está vivo. Eu me encontrei com Ele mudou minha vida. E não mudaram muito as coisas à minha volta. Eu continuo lutando para viver, para sobreviver. Meu marido me deixou, criei meus filhos sozinho. A luta é mesmo, mas agora minha atitude mudou. Agora eu estou vendo a vida com os olhos de Jesus. Então o auditório inteiro se pôs em pé e aplaudiu efusivamente aquela moça. O que aconteceu? Uma semana depois, uma certa irmã, profeta da igreja que ela estava frequentando, disse que teve uma revelação divina, que deveria acompanhar aquela mulher em todos os lugares, porque senão ela ia se perder. E na hora que ela cantava, contava testemunho, enquanto ela estava, todos estavam aplaudindo, ela estava lá. Eu tive uma revelação que eu preciso grudar no pé dela, senão ela vai deslizar. Ela tem que deixar o mundo. Você já sabe o final. Perdemos uma mulher que poderia impactar muitos lugares por causa de uma crente xarope. Está entendendo? Então a cultura pode ser muito importante, ela é uma coisa muito fascinante, se ela for feita para a glória de Deus, amém? Estamos finalizando. A espontaneidade como forma da espiritualidade. Aqui no Monte da Transfiguração nós podemos ver, que é o protótipo da espiritualidade integral, acontecendo algumas coisas espontâneas. Ou seja, a forma da espiritualidade integral é a não formalidade. Primeiro nós podemos ver aqui na narrativa de Lucas que Pedro, Tiago e João oravam de olhos abertos. Senão, como que eles teriam visto o rosto resplandecer? Eles viram porque estavam com os olhos abertos. Também fala que eles tiveram os momentos de sono. No ápice da conferência, os caras estavam com sono. Estava lá com Jesus, o Yuri, o Laudecírio e o Murilo. No seminário. E no ápice da pregação principal, eles deram uma cochilada. O que você fosse... Irmão, você já observou? Há um ambiente religioso. O ambiente religioso é carregado de formalidade. Tem certos lugares que já me convidaram para pregar que eu não tenho desejo de ir. Porque eu não sei, eu teria que estudar o protocolo de comunicação eclesiástico daquele lugar. Graça e paz, irmãos, Pai do Senhor, né? Graça e paz, já nem aceitar um já. Pai do Senhor, amada igreja, eu queria agradecer a oportunidade que foi me concedida pelo pastor presidente do campo, das igrejas Bolinha de Gude. O Senhor excelentíssimo Josivaldo Pereira dos Santos Neto Filho Júnior. Também gostaria de agradecer. Aí você tem que começar. O vereador. Oi? Eu trago aqui a carta de recomendação de Matusalém, o meu amado pastor. Rapaz, o negócio é pegar o microfone. Beleza, pessoal? Beleza? Vamos lá para cima, tá bom? Show de bola, entendeu? Abre a tua Bíblia aí. Legal, liga ela então. Se não trouxe, chega do lado de um crente, que nem o Marco Feliciano. Os crentes eram tão formais que eles imitavam o Marco Feliciano. Eu tenho crédito com Deus, sou o anjo não sei do que. O anjo não sei do que. O Laudicínio tinha muito desejo de fazer isso.
Ele tinha até um sapatinho lá, Marco Feliciano, e resplandecia como a face de Cristo no Monte da Transfiguração. Irmãos, eu tinha um amigo meu, eu tinha amigo porque ele não é mais meu amigo. Rapaz, eu estou falando sério, quando ele pegava no microfone eu ficava tenso. Eu pastor, ele pastor. Eu ficava tenso pelos irmãos. Paz, igreja, cadê a Bíblia? Você não trouxe a Bíblia, né, Daniel? É por isso que estou virando mudo. Eu não estou brincando, não, estou falando sério. No meio do culto. Você não trouxe a Bíblia? Eu já te falei, quando que você vai crescer? Rapaz, sério, eu ficava assim suando, aí eu falei, meu pai amado. E eu já ficava com a Bíblia assim. Irmão, o que tem de Jesus naquilo lá? O que tem de verdade naquele culto? Eu quero ir para o inferno. Uma vez que eu já vou com a expectativa de ser tormentado. Mas chegar na reunião esse tormento, está entendendo? Olha como é que estava aqui a vontade de Pedro. Pedro já propôs um camping. O Pedro é tipo Ian, assim, entendeu? Você chega lá no GP dele e já quer jogar videogame. Está Pedro, está Ian, está Alex. E propõe todos. É só para deixar claro, eu estive lá no GP semana passada. E no final da reunião, depois da bênção apostólica, ligamos o Play 4. E o dono da casa com o videogame dele, o Ian, e esse irmão que vos fala, terminou a partida ganhando de 2-0 para a glória daquele que vive. Aleluia. Aleluia. São aspas aqui, amém? Olha o que Pedro falou. Vamos fazer um camping aqui santo. Vamos fazer uma tenda para Elias, uma tenda para Jesus, uma tenda para Moisés. Ou seja, a espiritualidade deles é espontânea. Tudo isso só é possível porque a liturgia era democratizada e os irmãos podiam falar. E por isso que eu amo a reunião nas casas, irmãos. Pedro aqui toma a palavra, imagine. Nós já ia falar, que é isso, cara? Como é que você está falando aqui? Você tem que ser mais humilde. Você não está vendo que tem Jesus aqui, tem Moisés, tem Elias? Você chegou agora no discipulado. Entendeu? Chegou agora no discipulado, já quer falar, já quer propor camp. Aqui não é camp, rapaz, aqui é catedral do amor. Aqui é templo de Salomão. Vem com barraquinha aqui para nós. Aqui é excelência. Sabe, querido, que nossas reuniões sejam simples, singelas, construídas de acordo com os dons de casa em casa. E por fim, no protótipo da espiritualidade integral, nós vemos a espiritualidade também de vale. O que é isso? A nossa vida não é sempre sorriso. Nossa vida não é sempre festa. Não é sempre PlayStation. Não é sempre ganhar do Ian. Só toda sexta-feira. O que Pedro propõe? Que o sagrado tinha que ficar em cima do monte. Que se você é alguém que tem uma espiritualidade integral, boa, você nunca vai ter momentos de aflições e dificuldades. Ele fala, vamos ficar aqui. Pedro não sabia o que estava falando. Quem quer fazer da espiritualidade um fenômeno apenas de picos e de montes é um desequilibrado. Outra coisa que a igreja tem colocado hoje, sabe aquela espiritualidade só de conferência? Não é mais de fé em fé, não é de amor em amor, é de conferência em conferência. Qual que é a próxima? Termina essa, porque a próxima você vai receber o que não recebeu. Parece fogueira santa. Nessa, se você sacrificou, não deu. Na próxima fogueira santa vai dar. E só naquele oba-oba parece que é tudo euforia. E aí não temos tempo para perceber que o nosso irmão do lado está passando por um problema, porque nós estamos só... Irmãos, esse evento essa semana deu uma trabalheira. Eu não podia responder ao WhatsApp, eu não podia visitar ninguém, eu não posso fazer um evento desse toda semana, nem a cada 60 dias, não quero e não vou fazer. Porque a vida não é só disso aqui.
A vida é lá chorar com os que choram, lá ir lá com o Simone, com o Adriano, chorar com eles. É ou não é? Quando a gente fica naquela euforia, a gente fazia em conta cada 60 dias, nós ganhava uma leve, mas esquecia da outra. Porque nós estávamos só na euforia, está entrando gente, o que está saindo não interessa. E não é às vezes consciente que nós somos mal, mas a euforia esconde muitas coisas. É ou não é? Esconde muitas realidades. A vida não é só apenas de picos das montanhas, ela se dá também nos vales. Quem vive essa espiritualidade jamais pode escrever o livro 10 passos sobre como jamais ficar deprimido. Irmãos, eu passei 2 anos agora muito difícil na questão financeira, muito difícil. E mesmo eu parecendo ser um cara fortão, estava lá no escritório que a gente tinha lá, e teve um dia que a minha alma não aguentou, e eu disparei em chorar, sozinho lá na sala. Ninguém sabe, mas eu sei que a minha espiritualidade não é só de festa, só de conferência, só de bolo, só de bexiga, mas é de choro também. Agora nós temos que aprender uma coisa, que ninguém está mais espiritual no alto monte do que quando está embaixo no vale. Você não está mais espiritual aqui do que estará na sua casa. A alegria da celebração não é mais espiritual do que o gemido da intercessão. O Cristo da transfiguração não era mais pleno do que o Cristo do Getsemane. Aquele que disse: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, foi aquele que disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Dessa forma aqui acaba-se com a ideia de estados verdadeiramente espirituais são aqueles vestidos com aparência de euforia. A Bíblia, por sinal, diz que é melhor estar num velório do que numa festa. Há mais consciência, há mais verdade, há mais realidade, há mais amor envolvido. A verdadeira espiritualidade sofre com os que sofrem. Amém? Ou quando se deve sofrer. Também quando se deve sofrer. E alegra-se com os que se alegram. Ou quando se deve alegrar. Agora também a verdadeira espiritualidade passa por tudo isso, sem jamais desistir. Pois sabe que em Cristo você tem a vitória sobre todas as coisas. E aí você não anda mais pelas emoções, você não anda mais pelos aplausos, você não anda mais pela euforia, mas você é aquele que no momento da dificuldade você também pratica a espiritualidade do levanta e anda em nome de Jesus e segue a vida. Não é todo dia que você levanta querendo ir trabalhar, não é todo dia que você levanta querendo continuar casado, não é todo dia que você levanta querendo amar certas pessoas, não é todo dia que você levanta querendo continuar cuidando daquelas crianças. Mas o Espírito da ressurreição habita dentro de você, que é Cristo. E nos momentos onde parece que você não vai ter mais força, a ressurreição que está habitando dentro de você, o Cristo ressurreto, Ele te fortalece. E num ato de fé você levanta e anda em nome de Jesus. Deixa eu falar algo para você, se coloque de pé. Coloque a mão no seu coração, querido. Sabe, meus irmãos, a minha expectativa nessa imersão não foi de fogo. Eu não estou muito afim de fogo. Não estou afim de fogo. Na verdade, estou cansado de fogo. Eu também não estou afim de terremoto. Terremoto santo. Para fazer enfermidade desaparecer. Isso é tudo muito bom. Eu estou afim daquela espiritualidade de Elias, que estava em profunda depressão. Depois da euforia, depois dele ser o cara que pregou na maior conferência, derrotou todos os inimigos, o cara cai numa depressão. E lá Deus manda ele sair para fora. Aí vem o terremoto, vem o fogo, vem o redemoinho, vem tudo. E Deus não estava lá.
Mas de repente veio uma voz mansa e suave, e Deus estava lá. Sabe, muitas pessoas perderam essa perspectiva de Deus, que fala com você lá no teu quarto, que fala com você cuidando do seu filho, que fala com você na pia, que fala com você, que traz aquela percepção no silêncio, né? Sem estar naquela euforia pentecostalista, né? Aquela barulheira para dizer que Deus está ali. E a imersão foi uma bênção, porque todo mundo caiu. Eu quero saber se nós vamos encarnar Jesus. Se hoje você está disposto a ouvir a voz dele no teu íntimo, lá no teu íntimo, querido. Sabe, nós não estamos aqui para ter... Estou cansado desses pregadores de conferência, popstar, vendo internet, idolatria. Deus não mandou seguir nenhum dessas pessoas, não mandou seguir a mim, não mandou seguir nenhum dos nossos irmãos. Ele falou: segue-me, segue em mim. Sabe, eu perdi muito tempo me distraindo com tantas coisas, ensinando tanta teologia, tanto método humano. E agora eu só estou olhando para Jesus. Ele é a chave hermenêutica, Ele é a chave de tudo. Sabe, eu te trouxe aqui para falar no teu profundo, para que a gente venha entender uma coisa: esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. E sabe, queridos, por mais que você seja filho de Deus, existem filhos que dão prazer para o pai e filhos que não dão prazer para o pai. Todos são filhos e todos são amados. Mas eu quero ser um filho que dá prazer para o pai. E como que eu posso ser um filho que dá prazer para o pai? É só olhar Jesus, que é o modelo de filho que deu prazer para o pai. O pai diz: esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. E ele era o unigênito do pai, mas agora ele é o primogênito, e você é um outro que está na linhagem dele. E sabe, se nós queremos ser aquele filho que dá prazer para o pai, nós temos que olhar para Jesus, seguir a Jesus. Porque se nós seguirmos a Jesus, como diz em 1 Pedro, se nós seguirmos as suas pegadas, os seus passos, falou: siga lá os passos de Jesus, não siga os passos da religião. Nós vamos ser aquele filho que dá prazer para o pai, aquele filho que dá prazer para o pai. Oh Espírito Santo, Senhor, nessa noite nós queremos oferecer a nossa vida como sacrifício santo. Como sacrifício santo e agradável a Ti, o que é o nosso culto racional, Senhor. Culto de pessoas que têm uma consciência amadurecida. Culto de pessoas que não vivem só da euforia, do barulho, da opinião dos outros. Senhor, que livra-nos de ser como Jó, que ele só te conhecia de ouvir falar, mas que hoje nós, Senhor, nesses dias nós possamos te conhecer não só de ouvir falar, mas de contigo estar, Senhor. Senhor, que o nosso coração seja puro ao ponto de nós percebermos tudo com pureza, com graça. Sabe, Senhor, muitas vezes nós estamos reclamando que não temos um carro, não temos uma casa, estamos esquecendo de contemplar a criação, a natureza. Olhe para os pardais, olhe para os lírios. Oh Espírito Santo, venha revelar, Senhor, aqui espiritualidade integral, Senhor. Que nós não venhamos, Senhor, ter uma vida sagrada e uma vida secular, mas que hoje nós venhamos entender, Senhor, que para nós tudo Deus faz